Fala pessoal, sejam muito bem-vindos e bem-vindas ao meu canal. Meu nome é Darley Tomás e nós vamos falar muito, mas muito mesmo, sobre investimentos no exterior e economia no mundo real. E hoje nós vamos falar sobre os 3 piores erros que os investidores cometem ao investir na bolsa de valores, ao acessar o mercado de capitais. O primeiro deles que eu quero falar com vocês é pagar caro demais por uma empresa. E quando eu falo caro é preço, não sobre valor. E eu vou mostrar para você o perigo disso. O segundo erro é não ser influenciado, não se deixar levar pela manada. Os Faria Limers chamam isso de sardinhada. Você não é sardinha, então não acredite nisso. O terceiro deles é acreditar demais em histórias bonitas. O mercado de capitais está cheio disso e a gente vê isso todos os dias. Então vamos lá. O primeiro deles é o seguinte: Warren Buffett possui 2 regras essenciais. E a regra número 1 no mundo dos investimentos que ele fala é nunca perca dinheiro. E a segunda regra é nunca se esqueça da primeira regra. Então, o que ele está dizendo é nunca pague mais do que uma empresa vale. Por quê? Porque nesse momento você está tomando um risco mais do que você pode suportar. Talvez se você coloque todo o seu dinheiro, você está se expondo ao seu risco da ruína. Como um exemplo, eu estava olhando agora há pouco a BlackRock. BlackRock é uma gestora, salvo engano, tá? É a maior do mundo em questão de capital gerido. E a BlackRock hoje está valendo mais ou menos $930. E o preço teto dela, que a maioria das casas de análise colocam, né, num valuation, seria mais ou menos de $550. Então a gente tem praticamente um preço 90% acima do que deveria ser. Então você está aumentando demais o seu risco, você está tomando um risco e pode ser que essa ação pare de subir. Por quê? Porque ela está entregando a mesma coisa, não tem uma evolução que justifique esses praticamente $400 de diferença e você pode comprar e a ação ir para o fundo do poço. Fundo do poço, vamos supor, $550 seria o preço teto dela, né? Só que aí, a partir desse momento, você está perdendo praticamente 40% do seu capital investido. Então nunca pague mais caro do que uma ação vale. Mas nós temos algumas exceções, principalmente hoje que a gente não consegue justificar exatamente um valuation do Banco Inter. O Banco Inter está mais do que esticado. A gente tem dificuldades para justificar o valuation da Magalu. Então, tem uma série de questões envolvidas, tem questão de valor, né? E a gente está falando aqui de preço, o valor que aquela empresa está agregando, a diferença que os bancos digitais fizeram, né, na pandemia, porque você não precisa ir numa agência, você não precisa se deslocar até uma agência. Como é que você se desloca se as agências estão fechadas? Então você consegue resolver todos os seus problemas através do aplicativo, né? O Banco Inter, a gente tem Nubank, a gente tem alguns outros bancos digitais que fizeram uma baita diferença na pandemia e por isso seus valuations estão mais do que esticados. E eu, particularmente, não tenho conhecimento e muita gente, muitos analistas não conseguem justificar esse valuation extremamente esticado. E o segundo ponto é não se deixar levar pela manada. Entra nesse mesmo ponto, tá todo mundo comprando Banco Inter. Aí você fala, putz, todo mundo comprando, meus influenciadores estão comprando, vou comprar também, mas não é assim que funciona, porque normalmente quando alguém divulga que comprou algo, ele só conta quando deu certo, e o cemitério dos perdedores é extremamente silencioso, ninguém nunca vai sair postando na internet quando errou. A gente tem alguns casos raros, mas principalmente nesses casos em que a gente tem ações hypes, né, hypes do momento, a gente não vai ver ninguém postando, investi R$1 milhão em Banco Inter e hoje só tenho R$500 mil. Então não se deixe levar por isso, sempre tenha material, sempre tenha o valuation, sempre tenha um preço teto para você comprar as empresas, sempre faça isso com bastante cautela e não acredite em tudo que te dizem na internet. Pegue, sempre estude, sempre corra atrás e não acredite demais em alguém que sempre fala que acerta todas as ações do momento, porque até hoje nem Warren Buffett fez isso. Warren Buffett volta e meia assume seus erros nas reuniões, então não vai ser um influenciador, alguém aqui no YouTube chegando para você falando que está acertando tudo, que vai te dar o caminho das pedras. Não existe dinheiro, não existe almoço grátis. Você sempre vai ter que trabalhar, você sempre vai ter que estudar e, de fato, correr atrás para que aquilo funcione. O terceiro ponto é acreditar demais em histórias bonitas. Algo que vem sendo muito falado na internet é sobre o valuation do Nubank. Nubank está com valuation, né, rumores dizem que eles estão buscando valuation equivalente
deixar Banco Itaú e Banco do Brasil juntos, mas o Nubank não oferece crédito agrário e a gente sabe que quem movimenta hoje o Brasil de fato é a agricultura, são as commodities mais caras, de onde vem grande parte do PIB. O Nubank não oferece financiamento de veículos, então ele não é ainda um banco 100% completo, apesar de estar atuando em outros países. E será que de fato a história não está bonita demais para ser verdade? Não sabemos, a gente vai ter que esperar. Mas eu, especificamente, preferiria não entrar no IPO do Nubank, apesar da história ser linda. Eu preferiria comprar empresas que já, de fato, fazem parte do quadro societário do Nubank, a gente chamaria de empresas mães, né? Por acaso, seria a própria empresa do Warren Buffett, que fez um investimento de 500 milhões de dólares. Então, você compra que, de certa forma, você já vai estar exposto ao Nubank, e caso ele tenha uma valorização, apesar de não ser tão significante dentro do portfólio da Berkshire Hathaway, você vai ter uma exposição ao Nubank de forma segura. Então, se você quer de fato se expor ao Nubank sem de fato correr o risco e ver como o mercado vai precificar o Nubank, você pode comprar empresas que já fazem, que têm fatias do Nubank, né, que fazem parte do capital social do Nubank. Então, recapitulando, nunca pague caro demais numa empresa, isso pode fazer com que você perca muito patrimônio, muito. Nunca acompanhe as sardinhas, nunca se deixe levar, né, pela manada no mercado. E o terceiro ponto é nunca acredite nas histórias bonitas demais. Todo mundo erra, todo mundo tem falhas e saiba lidar. Isso faz parte do processo. Se você errou, comece de novo, porque você tem uma vida toda pela frente e no mundo dos investimentos errar rápido e corrigir mais rápido ainda tem que fazer parte do seu dia a dia. Muito obrigado, um abraço para todos vocês. Valeu!